Olá, boa tarde para você, 15 horas e 30 minutos em ponto, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, eu sou Tabata Pote, hoje no comando da edição tarde do Redação Hit, e eu te convido a continuar conosco para acompanhar o que é notícia no Brasil e no mundo. Hoje o jornal está recheado de notícias boas também, viu? Não é só notícia ruim, não. Mas antes, infelizmente, claro que a gente abre atualizando a situação no Rio Grande do Sul, não é para menos. As chuvas castigaram o estado mais uma vez. Subiu para 3 o número de mortes em decorrência dos temporais que atingem o estado nessa semana. Uma pessoa ainda segue desaparecida. 6.000 pessoas estão fora de casa. A Defesa Civil Estadual confirmou nesta manhã a terceira morte causada pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da semana. Um idoso de 72 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu na quinta-feira. O idoso transitava no carro pela Avenida Rubem Berta, entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, quando a árvore caiu sobre o veículo. De acordo com a Prefeitura de Sapucaia do Sul, ele foi identificado como Mauro Perfeito da Silva. A filha dele, de 37 anos, estava no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morrer. As outras 2 mortes aconteceram em Candelária e em Caxias do Sul. Em Candelária, uma mulher de 54 morreu após o carro em que ela estava a ser arrastado pela correnteza. O corpo dela foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, mas o marido, um homem de 65 anos que estava com ela, não foi encontrado. A outra morte registrada foi de um jovem de 21 anos que morreu após a cabeceira de uma ponte ceder e o carro onde ele estava cair e ser levado pela água entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Mais de 270 pessoas foram resgatadas. Os danos causados pelos temporais afetaram cerca de 90 municípios. Várias cidades relataram alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes. Conforme o Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil Estadual, 6 rios ultrapassaram a cota de inundação, entre eles o Rio Taquari, em Lajeado, que chegou a subir a mais de 22 metros, sendo que a cota máxima é de 19 metros. Segundo a Defesa Civil do Estado, as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram mais de 4.500 pessoas fora de suas casas. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta a população que ainda tem chances de chuvas na região. A tenente Sabrina Ribas traz agora um balanço de tudo o que tem sido feito para dar assistência à população. Vamos acompanhar. O que nós registramos na maioria dos municípios que nos reportaram algum tipo de dano ou intercorrência, que já somam 98 municípios, foi a questão de alagamentos em decorrência, desses volumes expressivos, também a questão de inundações com elevações de rios e também algumas questões de destelhamentos, de danos em telhados e movimentos de massa, que também é um ponto de atenção agora neste momento. Nós temos 2.000 pessoas em abrigos públicos, que foram retiradas então de áreas de risco, populações ribeirinhas e também essas pessoas que moram em áreas com deslizamento, com risco de deslizamento. E mais de 4.000 pessoas também saíram de casa, mas não precisaram então desse apoio do poder público e foram se abrigar em casa de familiares e casas de amigos. Nós estamos acompanhando com maior atenção os rios que já estão em cota de inundação, que são o Ibirapuitano Alegrete, o rio Ibicuí na cidade de Manuel Viana, o rio Jacuí, próximo a Dona Francisca e Cachoeira do Sul, o rio Taquari em Lajeado, Estrela e também até a cidade de Taquari. O rio Caí, a bacia do Caí, especialmente nas cidades de São Sebastião do Caí e também Montenegro, e também o rio Paranhana ali em Taquara, na foz do rio Paranhana. São esses pontos que nós estamos acompanhando com maior atenção em relação à resposta hidrológica, porque nós ainda temos uma perspectiva de chuvas entre esta sexta-feira, ao longo do decorrer dessa sexta-feira. A Defesa Civil está atuando, está fazendo uma articulação muito forte junto aos municípios para prestar esse apoio então, aos municípios e às comunidades mais afetadas, que foram afetadas de maneira mais significativa. Nós já enviamos ajuda humanitária para vários municípios. Temos um gabinete de crise instalado na região central
Central do Rio Grande do Sul apoiando os municípios de Mata, Torupi, Jaguari, que registraram danos mais significativos, e seguimos então no monitoramento e também apoiando esses municípios agora aqui mais nas regiões onde estão sendo registradas essa questão de inundações por conta das elevações dos rios. E olha, mudando de assunto, a Bienal do Livro Rio 2025, que movimenta a cidade até o próximo domingo, traz um olhar especial para as obras literárias que ultrapassaram as páginas e ganharam novas formas, só que nas telas. O Anderson Nascimento traz uma reportagem que fala sobre o incentivo à leitura. Tá bem bacana, viu? Vamos ver. O Brasil tem vivenciado um aumento significativo no número de leitores, o que reflete diretamente no crescimento das vendas de livros em todo o país. Somente no primeiro semestre deste ano já foram vendidos mais de 4 milhões de exemplares, gerando um faturamento de mais de 240 milhões de reais. Esse crescimento revela uma transformação cultural impulsionada por diversos fatores, como a popularização dos livros digitais, o fortalecimento de clubes de leitura e a realização de eventos literários de grande porte, como a Bienal do Livro, que acontece neste momento aqui no Rio de Janeiro. O aumento nas vendas e no interesse pelos livros revela uma mudança no comportamento do brasileiro, que tem redescoberto o prazer da leitura. Esse movimento não apenas fortalece o mercado editorial, mas também contribui para a formação crítica e cultural da sociedade. Com todo esse avanço, a Unesco elegeu o Rio de Janeiro como a capital mundial do livro. Esse reconhecimento é feito anualmente e, desta vez, abre o espaço para a capital fluminense receber milhares de visitantes, já que nos próximos 12 meses, a cidade sediará uma vasta programação voltada para a promoção de livro e da literatura. Além de sediar um dos maiores eventos literários da América Latina, o Rio de Janeiro possui diversos pontos turísticos que reforçam a ideia de uma capital cultural e literária, como o Real Gabinete Português de Leitura, Fundação Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras. Essa é a primeira vez que uma cidade que fala a língua portuguesa é designada como a capital mundial do livro. Além disso, com o título, o Rio de Janeiro passa a integrar uma importante rede de cooperação internacional com as cidades designadas em anos anteriores. Que legal, né? O evento é muito bacana. Aqui em São Paulo também movimenta milhares de pessoas, a economia e, claro, o melhor de tudo, o incentivo à leitura. Então, vale a pena, você que é do Rio, que vai para lá para passear, vale a pena colocar na agenda, separar aí um horário no seu dia para aproveitar esse passeio e ainda de quebra leva um monte de livro para casa. E olha, começou ontem a Maratona do Rio também, 2025. Olha, a cidade está recheada de programação, viu? É um dos eventos de corrida mais tradicionais no Brasil, que se estende até domingo também. É esperado mais de 60 mil atletas de todo canto do país, não é só do Rio, não. Milhares de pessoas estão chegando no Rio de Janeiro desde ontem para um dos principais eventos de corrida do ano. A Maratona do Rio, que desde 1979 agita atletas de todo o Brasil e mundo, chega nesta temporada com grandes expectativas, tanto para os participantes quanto para o governo da cidade. De acordo com o site de turismo Visit Rio, 500 milhões de reais serão injetados na cidade durante os 4 dias de provas, seja com hospedagens, alimentação, transporte e lazer. Para se ter uma ideia da verdadeira invasão de turistas que o Rio de Janeiro está recebendo neste período de feriado prolongado. Desses 60 mil atletas que vão disputar a maratona, 85% chegam de outros estados do Brasil. E engana-se quem acha que o que atrai tantos turistas são apenas as corridas. Além dos cartões postais que a cidade maravilhosa sempre apresenta, o evento é marcado por shows, boas comidas e muitas lojinhas com produtos muito interessantes. Com tanta diversidade e opções de diversão, a expectativa dos idealizadores é firmar a Maratona do Rio como a maior corrida de rua da América Latina.
E olha, sexta-feira, emenda de feriado para muita gente, não para gente aqui na Hit TV, porque tem que te manter bem atualizado com as notícias, viu? Você já parou para pensar em participar de alguma corrida de rua, como a gente viu na reportagem? A prática ela tem apresentado um crescimento notável nos últimos anos e virou um fenômeno entre atletas amadores em várias partes do mundo, especialmente na Europa, Estados Unidos e agora no Brasil, e não é para menos, viu? O mercado de ruas do Brasil, no nosso país, deve registrar uma nova alta neste ano. A expectativa é de um aumento de 25% nas inscrições em eventos esportivos, isso segundo a Ticket Sports. Mas e aí, se você está sedentário, não faz academia ou faz e pensa, por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? Devo mudar a alimentação, a minha rotina? Será que eu tenho que ser um profissional, um maratonista para participar ou eu já posso começar de cara? E é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto, tirar todas as suas dúvidas agora com um personal trainer. O nome dele é Rafael Reis. Rafael, seja muito bem-vindo. Eu vou te chamar na câmera 2. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você já está na tela dividindo com a gente. Boa tarde, obrigada, bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, muito feliz por estar aqui, aproveitando a oportunidade, dando boa tarde a todos. Muito obrigada, Rafael. Primeira pergunta, antes de começar, o que eu devo fazer? Devo ir ao médico, fazer algum check-up, algum exame específico para participar de uma corrida de rua? Então, Tabata, é interessante, você precisa fazer avaliações médicas junto a um cardiologista e um ortopedista. Por quê? Porque existe a possibilidade da pessoa ter um mal, ter alguma doença pré-existente e sem exames ela não consegue diagnosticar. Tendo exames em mãos, tendo visitado um cardiologista, tendo visitado o seu ortopedista, está liberada para atividade, começou com a caminhadazinha leve e a gente vai adaptando, a gente vai chegando lá. Aí já começa, Rafael, de cara na rua ou o bacana primeiro, o ideal seria começar naquela esteira que está lá na academia do prédio ou numa academia próximo de casa ou já pode ir para a rua? Tem alguma diferença? Olha, Tabata, é interessante a pessoa começar onde ela achar que está mais segura, onde ela está se sentindo bem, porque tem que ser, primeiro de tudo, prazeroso. E como a gente começa a fazer atividade física, normalmente as pessoas não começam pelo amor, né? A maioria das vezes começa pela dor. E tendo em vista que a gente já está passando por processos de uma aceitação maior da atividade física, o interessante é comece como der, onde você puder, porém com toda a segurança possível. Legal. Rafael, eu falei Ronaldo, eu tô com o Ronaldo na cabeça, que é até o nosso produtor aqui na Hit TV, e ele é maratonista também. E ele disse que começou compartilhando, né, a história. E ele sempre fala aqui pra gente, entre os colegas, que quando ele começava com muita raiva, porque eu mesma também já participei de corrida de rua, 5K só, ainda não passei disso, mas a gente começa naquele gás, depois começa a falar o que eu tô fazendo aqui, mas depois pega um gosto, né? Porque é gostoso e por isso que é legal, né? Muita gente começa assim, né, Rafael? Começa assim, eu vou começar devagar e tudo mais, depois pega um gosto pela corrida de rua que é muito bacana. É uma das atividades que mais regulam serotonina, dopaminas, então o humor fica muito melhor. A gente ganha de bônus, qualidade de vida no geral, principalmente pelos benefícios mentais. E o legal, né, reforçando, porque é uma atividade democrática, todo mundo pode participar, como você bem disse. Com certeza. E é de graça, né, na rua, você não paga nada. Então, gente, é incrível. Agora, Rafael, você falou, né, por onde começar. É importante fazer os exames, porque se a pessoa tiver alguma coisa e não souber, ela já previne, já faz o tratamento, o médico já faz a orientação. Roupas, tênis, precisa ter algo específico? Eu preciso comprar roupas específicas, não são as mesmas de fazer academia, ou são? No caso de tênis, eu tenho que trocar um tênis, tem que ser um tênis específico para corrida ou pode ser um tênis esportivo? E aí?
Muito bem lembrado, tá? Vamos lá. A prática esportiva, no geral, é necessário que você utilize uma roupa leve, para que o corpo possa transpirar, respirar, não superaquecer. E com relação a tênis, o ideal é você não correr com esses tênis retos, né, casuais, usar tênis específicos para corridas. Várias marcas, hoje em dia, o que não falta é tênis, porque o que mais tem aí para vender é tênis específico para corrida. Não pode dar mole, porque se você usar o tênis errado, as chances de lesionar tornozelo, joelho, até mesmo quadril são muito altas. Então tem que se cuidar para poder correr com tênis específico para cada tipo de pisada. Agora, Rafael, para se inscrever numa corrida de rua, a pessoa se inscreveu, vai participar no domingo. Com quanto tempo antes ela precisa fazer um treinamento? Olha, sempre depende, né? É interessante a pessoa começar a fazer o treinamento hoje, da maneira que der. Mas não visando a corrida de rua como uma meta de autossuperação, sem antes você dar tempo para o seu corpo se condicionar para isso, senão você acaba aumentando os riscos de lesões também. Então, se você vai ter uma corrida de rua daqui a 2 meses, maravilha, você consegue chegar lá já correndo até. Mas de uma hora para outra, a pessoa sedentária, às vezes com sobrepeso, começar a correr, fazer 5 km, as chances de se machucar são muito altas. Então você primeiro tem que fazer um bom fortalecimento do seu sistema cardiovascular. Você vai começar com caminhadas, as caminhadinhas você vai aumentando, fazendo pequenos trotes, pequenas corridas, e com esse período de adaptação, o seu corpo vai se fortalecendo, se adaptando, e você consegue fazer a corrida contínua tranquilamente, mas tem um tempo específico para cada pessoa, cada ser, cada indivíduo é único. Então, a pessoa está ali na corrida de rua, participando da maratona, ela começou naquele gás, depois deu uma cansada, o joelho começou a doer, não é legal ela forçar, continuar naquele ritmo. O ideal é ela ir diminuindo de acordo com o que ela aguenta, é isso? Para ser algo saudável, sim. A gente está falando de iniciantes, né? Então é interessante ela começar com o tênis ideal, a roupa ideal, a alimentação ideal. Primeira coisa de todas, o acompanhamento médico, a liberação médica, e depois você vai fazendo a sua progressão dentro da atividade que você escolheu, que é a corrida. Esse ponto que você mencionou da alimentação, Rafael, surgem muitas dúvidas, né? O que é ideal comer antes? Primeiro de tudo, a pessoa ela precisa mudar os hábitos no dia a dia. Aí você pode me desmentir se eu estiver exagerando. Você pode concordar ou não e você tirar a minha dúvida. Ela precisa mudar os hábitos no dia a dia. E uma outra pergunta, no dia da corrida que ela for participar, o que é ideal ela comer? Ela pode sair de casa sem comer nada, só tomar um leite, comer uma fruta? O que ela deve fazer para se alimentar antes da corrida? Então, o melhor é se alimentar com alimentos leves. Leite é um alimento que tem digestão lenta e vai pesar no estômago. O interessante é comer uma frutinha, um carboidrato de boa qualidade, uma torrada. E hidratar é um dos mais primordiais, né? Antes, durante e após a corrida, para se recuperar rápido, você ter mais um carboidratozinho de qualidade, mais uma fruta ou então uma proteína de qualidade, um shake proteico. Não é nada demais, nada agressivo, tudo bem tranquilo dentro do padrão. Legal. Rafael, a água, então, durante a corrida, sempre ficam umas pessoas ali da própria organização distribuindo, né, garrafinha de água, um copinho. Exato. É importante fazer essa hidratação ao longo da maratona, da corrida. Não vai pesar no estômago. Com certeza, o tempo inteiro se hidratando, o máximo que puder. A gente só não pode beber quantidade grande para não pesar no estômago, mas sempre fazer hidratação, antes, durante e depois. Agora, uma coisa que você mencionou, Rafael, que eu queria voltar, com relação ao peso. Você mencionou a pessoa com sobrepeso, ela pode participar de uma maratona, não tem problema se ela estiver acima do peso ideal, da sua massa corporal, não tem problema. É só ela ir no ritmo dela ou fazer um preparatório antes. É isso. Então, sobrepeso já é uma condição especial.
para que ela possa correr e conseguir um bom tempo, ela vai precisar treinar, isso aumenta o impacto. Se aumenta o impacto, ela precisa estar acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Se ela tem a condição de correr, ela vai correr, beleza, mas com liberação médica do seu ortopedista, do seu cardiologista, estando isso tudo ok, sem problema algum. Ela pode até fazer a corrida completa. Eu conheço pessoas de sobrepeso que correm 5, 6, 7 quilômetros tranquilamente sem nenhuma dor. Rafael, olha, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que ficou muito esclarecido para quem nos acompanha em casa ou estiver acompanhando pelo aplicativo da Soul TV. Muito obrigada, Rafael. Foi um prazer enorme. Tirou mesmo até as minhas dúvidas de todo mundo aqui na produção. Foi um prazer e é isso. Vamos correr. Prazer todo meu. Valeu, obrigado. Vamos correr, galera. Vamos cuidar da saúde. Primordial. Saúde, 01. Valeu, Rafael. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado. E olha, mudando de assunto agora, é uma notícia bem complicada, né? Sair de uma notícia leve, de algo leve, um tema leve, que é a corrida, e agora ir para uma denúncia de um crime revoltante. Gente, uma mulher, ela foi presa, acusada de manter cães em situação de abandono e também maus tratos no Mato Grosso do Sul. Ela pegava os animais na rua e levava para casa, só que ela não oferecia as condições adequadas. Quem traz todas as informações para a gente agora sobre esse caso absurdo é a Fabiane Dorta. Vamos ver. A Guarda Municipal foi acionada para atender uma denúncia de abandono e maus tratos contra animais em uma casa aqui em Dourados, maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Uma equipe foi até o local, acompanhada do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. De acordo com o boletim de ocorrência registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil, os agentes foram recebidos por representantes de organizações não governamentais voltadas à proteção animal e viram por trás do muro diversos cães no quintal e latidos vindos de dentro da residência. A proprietária do imóvel não estava no local no momento em que os agentes chegaram. Eles então foram até uma loja que ela tem na mesma região da cidade e teriam convencido a mulher de 51 anos a acompanhar a equipe até a residência para uma vistoria dentro da casa. Ao entrarem, os agentes encontraram um ambiente que apresentava condições sanitárias extremamente precárias, com grande acúmulo de fezes, forte odor de urina, sinais de descuido e degradação generalizada do espaço. Um cachorro de porte médio a grande estava preso em um dos cômodos e outros 7 de pequeno porte no quintal. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o sinal era evidente de abandono. Diante dos fatos, foi lavrado pelo CCZ um auto de infração e os animais recolhidos até a sede do órgão para cuidados e avaliação veterinária. Já a Guarda Municipal trouxe a suspeita até a delegacia, onde ela foi presa em flagrante, acusada de crime de maus tratos na modalidade qualificada. Ela teria alegado que teria viajado para outro estado da federação e, em razão disso, ela teria deixado esses animais, que totalizaram 8 cachorros no interior da residência, aos cuidados de uma terceira pessoa. Só que, conforme foi constatado, e em razão também do fato de ela ter acolhido esses animais, não ter, de fato, efetivado essas condições da manutenção de condições mínimas de higiene, de salubridade do ambiente, nós acabamos por lavrar o procedimento, ratificar as versões apresentadas pelos guardas municipais que conduziram a ocorrência e também das funcionárias dos centros zoonoses, que tanto elaboraram documentos de ordem técnica, como também evidenciaram várias imagens e puderam constatar exatamente essa insalubridade do ambiente. Em 2020, houve uma alteração legislativa que estabeleceu uma modalidade qualificada para esse tipo de maus tratos, na hipótese deles serem praticados em face de animais domésticos, em especial cães e gatos. Então, nessa hipótese, que foi a hipótese que foi nos apresentada ontem, numa ocorrência da Guarda Municipal, foi observado que a conduzida, a autora, ela mantinha dentro da sua residência 8 cães em condições precárias e insalubres, de higiene, bem como também que evidenciaram um abandono em face desses animais domésticos, no caso desses 8 cães. Então, diante disso, ela foi capturada nessa modalidade qualificada, cuja pena máxima combinada é pena de reclusão de 5 anos e multa
multa também. Essa conduzida, no caso, vai ser submetida à audiência de custódia para que a autoridade judiciária possa deliberar, eventualmente, sobre sua liberdade provisória ou sobre outra medida cautelar relacionada à prisão. E após isso, né, vai ser o feito encaminhado para a respectiva delegacia competente, a fim que seja relatado e eventuais outras diligências para compreender melhor outras responsabilidades, por exemplo, desse indivíduo, possam ser ratificadas. A acusada é servidora pública municipal lotada em uma instituição de ensino. O caso continua em investigação. Olha, é importante ressaltar aqui, se você presenciar algum crime, maus tratos aos animais, é importante denunciar para 190, ao telefone da polícia, e aí eles vão fazer todo o procedimento. E para que a gente faça justiça, porque é muita maldade, né? Não adianta nada pegar um animal em casa, levar para casa e tratar dessa maneira. Maus tratos é crime e deve ser denunciado. E olha, a maior cratera criada por um meteoro na América do Sul fica localizada aqui no Brasil, viu? Entre Mato Grosso e Goiás. É considerada um tesouro geológico, só que apresenta sinais de abandono, segundo os pesquisadores. Vamos ver. Conhecida como Domo de Araguainha, a cratera foi criada após um meteoro atingir a divisa do Mato Grosso com Goiás há 245 milhões de anos. Além de ser considerada um tesouro geológico, é também a maior cratera criada por um meteoro na América do Sul, com área total de cerca de 1.300 km² e 40 km de diâmetro. Porém, o local está abandonado. Os pesquisadores que monitoram a área citaram alguns problemas na cratera. Entre eles estão a mata alta que encobre parte do caminho e dificulta o acesso. A falta de sinalização turística e de placas informativas deixa os visitantes curiosos e desorientados. Além dos restos de animais mortos no local, as ossadas e carcaças à vista criam um cenário de negligência e abandono da área. O local foi descoberto em 1973 por cientistas norte-americanos e confirmado em 1978 pelos estudos de um professor da Universidade Estadual de Campinas. Em 2024, o Ministério Público Federal colheu indícios do abandono da área e solicitou ao Serviço Geológico do Brasil estudos para a criação de um parque geológico no local. Agora, os pesquisadores estão na fase de conclusão do levantamento das informações, com previsão de encerramento até julho desse ano. E atenção, o edital da Prova Nacional Docente, o Enem dos professores, que é tanto para professores municipais e estaduais, já está disponível, viu? As inscrições começam no dia 14 de julho e vão até o dia 26. A Prova Nacional Docente, mais conhecida como Enem dos professores municipais e estaduais, está chegando. O edital já está disponível e as inscrições começam no dia 14 de julho, daqui a um mês. A prova será realizada para todo o Brasil no dia 26 de outubro e será dividida em duas partes: formação geral docente e componente específico. O exame não substitui um concurso, mas ajuda os professores no futuro em processos seletivos. A inscrição custa R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até 31 de julho por meio do Pix, cartão de crédito ou débito. Estão isentos formandos inscritos no ENAD 2025, inscritos no CAD único com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. As inscrições vão ficar abertas do dia 14 de julho até o dia 25. Exclusivamente pelo Sistema da Prova Nacional Docente. E olha, antes de encerrar esta edição, eu queria falar para você tirar já o seu cobertor do guarda-roupa, preparar aquele casaco mais pesado, porque hoje, às 11h42 da noite, começa a estação mais fria do ano, o inverno, e ela termina só em setembro. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau, tchau.